Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro, semana em que os bancos centrais mexeram com os mercados. Começando falando aqui do Brasil, o nosso Banco Central decidiu elevar a nossa taxa básica de juros em 1 ponto percentual, na primeira reunião do Copom, comandada pelo novo presidente Gabriel Galípolo. Agora a nossa taxa Selic está em 13,25%. Além disso, no comunicado logo após a reunião, o Copom contratou mais uma alta de 1 ponto percentual na reunião que acontece em março, mas deixou em aberto o fim do ciclo de alta da nossa taxa básica de juros. Além disso, o Copom demonstrou preocupação com as expectativas de inflação, elevou a projeção de inflação para esse ano para 5,2% e manteve as suas preocupações em relação à parte fiscal. Nos Estados Unidos também tivemos decisão de taxa de juros. O FED manteve a taxa de juros estável em uma banda entre 4,25% e 4,5%. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central decidiu interromper o ciclo de queda da taxa básica de juros. Logo após a reunião, Jerome Powell evitou comentar aí as novas políticas do novo presidente Donald Trump, mas ressaltou que o FED não vai ter pressa em reduzir a sua taxa básica de juros e que vai continuar olhando as expectativas de inflação para poder retomar o ciclo de queda. Tivemos também decisão de taxa de juros na zona do euro. Lá houve um corte de 0,25 ponto percentual. A taxa básica de juros da Europa agora está em 2,75 e o Banco Central da zona do euro sinalizou com novas quedas de juros ainda esse ano, à medida que a sua inflação vai convergindo para o centro da meta, que é de 2%. Nós também tivemos corte de taxa de juros lá na Argentina. Agora os juros na Argentina estão em 29% ao ano. Além disso, a Argentina também anunciou aí um corte de impostos, nos impostos destinados a automóveis e motos. Aqui no Brasil, os bons números fiscais, aliados às falas do presidente Lula, fizeram com que o nosso mercado fechasse em positivo ao longo dessa semana. O dólar registrou queda de pouco mais de 1%, encerrando essa semana cotado aos R$ 5,84. E o nosso Ibovespa encerra em alta de 3,02%. Pelo lado fiscal, o governo federal conseguiu cumprir a meta do arcabouço fiscal para esse ano, mesmo registrando aí um déficit primário de cerca de 43 bilhões de reais, quando analisado pela regra do arcabouço fiscal, em que foram excluídos os gastos com as enchentes no Rio Grande do Sul e também com as queimadas, que somaram aí pouco mais de 30 bilhões de reais, o governo registrou um déficit de cerca de 11 bilhões de reais, o que dá 0,1% do PIB, o que ficou aí dentro do intervalo de tolerância da regra, que era de 0,25% do PIB. Além disso, a dívida pública do Brasil atingiu o patamar de 76,1% do PIB. As falas do presidente Lula, ressaltando a independência do Banco Central e a independência da Petrobras, em uma semana que a Petrobras anunciou a alta do diesel de 22 centavos por litro, também acabaram ajudando o mercado. Além disso, o presidente Lula também ressaltou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a qual ele chamou de extraordinário, em semana em que o ministro sofreu aí fortes críticas de aliados, principalmente de Gilberto Kassab, presidente do PSD. A melhora do cenário fiscal acabou favorecendo bastante a nossa renda fixa. Os juros futuros recuaram essa semana, com o DI para janeiro de 2026 caindo 0,20 pontos percentuais, encerrando essa semana cotado a 14,94. Já a carteira geral de títulos públicos fechou o mês de janeiro em forte alta. O IMA geral teve alta de 1,40%. Já os prefixados tiveram um desempenho bem melhor. O IRFM encerra esse mês de janeiro com alta de 2,58%. Já nos Estados Unidos, nós tivemos também a divulgação do PIB do quarto trimestre. Registrou alta de 2,3%, abaixo das expectativas do mercado. Mas o que foi de positivo nos Estados Unidos foi o resultado da inflação de consumo, medida pelo PCA. Registrou alta de 0,3% no mês de dezembro e encerrou o ano de 2024 em alta de 2,6%,
dentro das expectativas do mercado. Isso fez com que as bolsas por lá fechassem em alta essa semana. O S&P 500 encerra em alta de 1,20%, a Nasdaq subiu 2% e o Dow Jones subiu 0,90%. As bolsas americanas tiveram um bom desempenho, apesar da derrocada principalmente do setor de inteligência artificial, principalmente em função da inteligência artificial desenvolvida pela China, a DeepSeek, que foi aí o aplicativo mais baixado na Apple Store ao longo da última semana. Essa inteligência artificial, ela utiliza muito menos memória, muito menos capacidade de processamento para poder ser desenvolvida, ao contrário das que foram desenvolvidas nos Estados Unidos. Isso fez com que principalmente a Nvidia, que é desenvolvedora de chips, acabasse perdendo muito valor de mercado, mostrando que não é preciso aí gastar trilhões de dólares para poder desenvolver uma inteligência artificial. O governo Trump confirmou também as novas tarifas impostas ao Canadá e ao México de 25% e também à China de 10%. E essas tarifas passaram a vigorar aí desde o dia 1º de fevereiro. Já no mercado das commodities, o petróleo caiu 3,61% essa semana, com o barril Brent referência para a Petrobras encerrando a semana cotado aos $75,67. Já o minério de ferro fechou praticamente estável devido ao feriado do Ano Novo Chinês e encerra essa semana cotado aos $101,59. No Brasil, nós tivemos ainda a divulgação da nossa taxa de desemprego, que encerrou o ano passado em 6,6%, a menor taxa de desemprego desde o início da série histórica. Além disso, nós também tivemos a divulgação do IGPM, que é a inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas, que encerra o mês de janeiro com alta de 0,27%. Uma outra boa notícia para a nossa inflação é que a ANEEL divulgou que para esse mês de fevereiro nós teremos bandeira verde na conta de luz. É quando não há cobrança adicional de tarifa. Para a semana que vem nós temos a divulgação do payroll, que é o número de vagas do setor urbano dos Estados Unidos, considerado aí um termômetro da economia americana. Nós também temos a divulgação da ata da última reunião do nosso Copom. A China volta do feriado do Ano Novo Chinês e aqui no Brasil nós teremos a retomada dos trabalhos do Congresso Nacional com a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, que promete mexer aí no cenário político e ditar as pautas nos próximos 2 anos. Muito obrigado e até a próxima semana.